Olá, meus amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos, Paulo Reis, trazendo mais um tema para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, falando sobre fé, arrependimento, confissão. Importante, né? Vamos orar então? Grande Deus e Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, venha nos ajudar a compreender esse tema, para que possamos, Senhor, assim ser pessoas mais felizes. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse tema é importantíssimo. O último nós falamos sobre o plano de salvação. Falamos ali muito no que Deus faz para a nossa salvação. Um pouquinho da nossa parte a fazer também no plano de salvação, certo? Porque Deus, nós podemos ter certeza, Ele cumpre todo o seu papel, faz toda a sua parte. E ainda nos ajuda a fazer a nossa parte. Nós vimos ali que o inimigo se esforça por desfazer a imagem de Deus em nós, brinca com o ser humano, com isso, né? E na sociedade, de certa forma, doente que nós vivemos, quando eu digo doente, é doente física, mental e espiritual. Muitas pessoas hoje, devido a um sentimento de culpa, né, consequência da natureza pecaminosa, quem sabe de ações pecaminosas, então muitos males emocionais são adquiridos, né, males emocionais, males espirituais e até físicos são adquiridos justamente pelo sentimento de culpa. O pecado tem essa ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Então, ao falarmos desse assunto, fé, arrependimento e confissão, de certa forma nós vamos continuar falando de salvação. Ou seja, são passos que nós devemos dar. E como já falei, Deus faz a sua parte e nos ajuda a fazer a nossa. Então, esses passos nós não vamos dar sozinhos. Importante. Vamos então em frente com as questões aqui para desenvolvermos o assunto. O que é fé e qual é a sua importância na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus? Bom, nós temos algumas colocações bíblicas, definições bíblicas. E vamos começar pela definição bíblica. Primeiro aqui, o livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, que nos dá aquela definição clássica de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, de certa forma, ela independe de nós. Certo? A certeza das coisas que se esperam, ou seja, é mais que uma esperança, é uma confiança total, sem margem para dúvida, né? A convicção de fatos que não se veem. Exemplo, nós falamos da criação, nós aceitamos que Deus criou tudo, mas não tinha ninguém lá presenciando. Então nós precisamos ter fé. E eu, particularmente, tenho essa certeza. Deus criou todas as coisas. Ok? Então isso é fé. Né? É nós confiarmos de tal maneira em Deus que, por exemplo, eu estou com um problema, orei para Deus, botei nas suas mãos. A solução é contigo. E não me preocupei mais com isso, porque eu tenho a certeza que Deus vai agir. De certa forma, definindo fé dessa maneira. Também Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, vejam só, importantíssimo esse verso aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então vejam só, começar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por exemplo, nós falamos da lei, nós falamos da graça, nós falamos da salvação.
Então, eu vou buscar por mim mesmo fazer alguma coisa para minha salvação. Se não tiver fé, não vai agradar a Deus. Tá? Vai ser algo incompleto. Então, para agradar a Deus, nós temos que ter fé. Né? Temos que ter essa confiança sem reservas nele. Então, a maneira, inclusive, de adorá-lo. Né? Com fé que nós vamos adorá-lo, sim. Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, tenha essa fé. Né? E saber que ele é o nosso mantenedor. Ele é quem pode nos dar aquilo que nós precisamos. Tá? E quando eu falo dar, é aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Embora ele pode nos dar tudo aquilo que a gente precisa também. Afinal, ele é o Senhor de tudo, ele é o Criador de tudo. Certo? Outro ponto interessante da fé, Romanos capítulo 5, verso 1. Vejam bem, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só que verso riquíssimo, riquíssimo aqui. Então nós não podemos ler de qualquer jeito, temos que entender o que ele quer nos dizer, qual o recado que Deus quer nos dar através desse verso. Justificados, pois, mediante a fé. Justificados é tornar-nos justos. Aqui estamos falando de perdão, vejam só, fé, arrependimento, confissão. Então, a fé, aqui falando sobre fé, já estamos entrando em perdão. Justificados, pois, mediante a fé. Então, através da fé, nós podemos ter o perdão. Justificado é nos tornar justos, e para nos tornar justos, nós temos o perdão, apagar os nossos pecados. E assim temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Interessante. Quando nós pecamos, o pecado é a transgressão da lei, certo? Então, quando nós pecamos, nós transgredimos a lei que reflete o caráter de Deus. Então, nós estamos nos colocando na situação de ofensores de Deus, ou seja, de inimigos de Deus. Aí, no momento que, pela fé, nós somos justificados, ou seja, pela fé, nós recebemos o perdão de Deus, né? Nós somos reconciliados com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que por meio de Cristo? Porque Ele foi quem pagou o preço do nosso pecado. É Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos justifica. Ok? Então, fé em Jesus é essencial. E, gente, o inimigo tem se esforçado tanto para que Jesus não tenha todo aquele poder em nossa vida. O inimigo tem se esforçado muito para desqualificar a pessoa de Jesus para a nossa salvação. E sem Jesus não tem salvação. É importante que a gente saiba disso, tenha certeza disso. Tá? Então, precisamos ter essa fé nele, essa fé viva. Né? E quando eu falo em fé, não é só aquela coisa teórica, mas uma fé que vai se manifestar através das nossas atitudes. Ok? Essa vai da nossa vida. Seguimos em frente então. Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Opa, acabei de comentar isso aqui. Né? Quer dizer, o corpo sem o fôlego de vida, né? Que a Bíblia também chama de espírito, é morto. Então, aquilo que nós já falamos sobre esse assunto. Tá? Assim também a nossa fé sem obras é morta. O que quer dizer isso? Eu digo, ó, eu tenho fé em Cristo, eu amo a Jesus, né? Eu acredito nele. Mas isso não é demonstrado na nossa vida no dia a dia. Certo? Porque as nossas obras têm que ser consequência da nossa fé. Ou seja, as nossas obras vai ser a fé posta em prática. Simples assim. Então aquela história que nós colocamos aqui, fé e obras, não dá para separar as duas. Não dá para separar as duas. As duas têm que andar juntas. Certo? Porque se eu tiver só obras sem fé, valor nenhum. Se eu tiver fé sem obras, na verdade a fé é morta. Na verdade eu não tenho fé. Então esse casamento é inseparável, fé e obras. As obras resultado da nossa fé. Certo? É a prática da nossa fé. Simples assim, não tem muito o que
tem muito que complicar. As coisas são mais simples do que parecem. Nós é que gostamos de complicar, né? Então é isso aí. Então, a importância da fé em nossa vida. Então não esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível louvá-lo, é impossível fazer a sua obra. Nós precisamos ter fé, sim. Ok? Qual é o objetivo da fé? Por que nós precisamos ter fé? Vamos ler? 1 João capítulo 5, versículo 4. Que aqui nos fala o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Olha aí. Então nós precisamos de fé para termos vitória. Vitória sobre o mundo. Ou seja, sobre as tentações, sobre as opções que esse mundão todo oferece. Nós precisamos ter fé para não sucumbir diante de tudo isso. Então, através da fé, nós vamos ter poder para suportar. Nós vamos ter poder para não cair nessas artimanhas. Certo? Então, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, a fé não é simplesmente algo artificial, não é simplesmente algo teórico. Tem que ser algo prático, tem que nascer de Deus. Já ouviu falar no nascer de novo? Você tem que ser transformado em uma outra pessoa, nós falamos já sobre isso. Trabalho do Espírito Santo. Ou seja, eis aqui algo que nós temos que fazer, ter fé. Mas não depende só de nós. O Espírito Santo tem essa ação direta. Ele é que faz desenvolver a fé em nosso coração. Percebe? Então Deus fazendo a sua parte e ainda nos ajudando a fazer a nossa. Vê que beleza? 1 Pedro capítulo 1, versículo 9 também. O que nos fala aqui? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Gente, esse verso aqui às vezes é um pouquinho mal interpretado, mal compreendido. O fim da vossa fé. Gente, o fim aqui não quer dizer do término, de esgotar, não. O fim quer dizer objetivo. Então o objetivo da nossa fé é o quê? A salvação da nossa alma. A salvação minha e tua. Já que sem fé é impossível agradar a Deus, então sem fé é impossível salvação. Tá? Porque nós não vamos nos salvar se não agradarmos a Deus. Tá? Então aí, veja só que uma coisa é ligada à outra. Então o objetivo da nossa fé é a salvação. Ok? Vamos lá então. Se a fé é tão importante e tão necessária, como desenvolver a fé? Você já pensou se você tem fé? Ah, mas a minha fé é tão fraquinha. Mas e aí? Como é que nós podemos ter uma fé vigorosa, uma fé forte? Que na realidade é o que nós precisamos. Porque as tentações que esse mundão oferece, as opções que esse mundão oferece, é uma avalanche. Então nós temos que ser robustos também espiritualmente, ter uma fé robusta, forte, convicta, ativa. Como é que podemos conseguir isso? Vamos para a Bíblia então, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. A receita não tem mistério nenhum. Né? É justamente o que a gente tem feito aqui. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. Algumas traduções falam que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, nós temos que exercitar, é o que nós já falamos algumas vezes, nós temos que nos alimentar, né? Nós temos que fortalecer a nossa natureza espiritual, né? A nossa imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, de que maneira? Pela palavra de Deus. Estudo da Bíblia, comunhão com Cristo, oração. Lembra que nós estudamos no último tema ali, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, palavra de Deus, lei de Deus. Esse deve ser o nosso alimento. Nós
Nós temos que devorar todos os dias. Porque nós vamos ter uma fé robusta, uma fé ativa, uma fé que vai ser manifestada através das nossas atitudes, das nossas ações, ou seja, das nossas obras. Não tem mistério. Ok? Então é assim, né, que nós vamos desenvolver a nossa fé. Seremos fortes espiritualmente se buscarmos, através da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Ele. Tá? Que é justamente, a palavra de Deus nos mostra o quê? O mapa da salvação. Como desenvolver a nossa fé. Vamos encontrar ali o trabalho do Espírito Santo que faz em nossa vida. Vamos encontrar ali um Deus Salvador, um Cristo que perdoa. Certo? Nós vamos conhecer mais a Deus. E, consequentemente, vamos confiar mais nele. Que, afinal, você não vai confiar numa pessoa que você vê pela primeira vez. Não, você vai confiar em alguém que você tem convívio, que você conhece. E se nós tivermos esse convívio com Deus, nós vamos ter essa confiança, essa fé inabalável. Melhor de conhecer através da sua palavra. O que ele diz ali? Certo? E nós temos que parar justamente para ouvir a voz de Deus. Temos que fazer isso, né? Se queremos realmente ter essa fé viva. Bom, o que Jesus veio fazer aqui em relação à fé? Tá? Aliás, já passando para um segundo ponto aqui, além da fé, nós falamos que é fé, arrependimento e confissão. Tá? Então aqui já vamos passando para o segundo ponto, sobre a questão do arrependimento. O que Jesus veio fazer? Tá? Que envolve a fé também, lógico, né? Que as três questões aqui estão interligadas. Lucas capítulo 5, verso 32. Você poderia até responder, mas Jesus veio fazer tal coisa. Pô, vamos ver o que a Bíblia diz então. Lucas 5, 32. Não vim chamar justos. Opa, você imagina se a gente ficar só com esse verso, com essa parte do verso. Eu não vim chamar justos. Você é justo. Justo é uma pessoa sem pecado. Justo é porque foi justificado, foi perdoado. Você é justo ou você é pecador? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui, quem sabe, nós poderíamos pensar o seguinte, mas espera aí, Jesus está fazendo diferença de pessoas aqui? Está fazendo acepção de pessoas? Mas como? Ele só está preocupado com os pecadores e com os justos, não? Gente, mas aí nós vamos ver no mundo todo. Quem é que é justo? Não somos todos pecadores? Sim, somos todos pecadores. Então Jesus veio chamar a quem? A todos nós. Logicamente que todos nós não seremos salvos, porque ele veio chamar. E quando alguém te chama, você pode atender ou não. Você pode fechar a porta, você pode fechar os ouvidos, enfim. Questão do livre-arbítrio, da opção de escolha, que Jesus respeita. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa. Senão, ele não entra. Ok? Ele chama. Você que tem que atender. Tá? Mas então é o seguinte, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. É importante nós analisarmos aqui quão importante é o arrependimento. O que é o arrependimento? O que é o arrependimento? Arrependimento é aquele sentimento que a gente tem de culpa, né? Mas eu errei, eu estou triste, né? Aquela tristeza pelo erro que a gente cometeu. Isso é arrependimento. E sabe quem é que desenvolve esse arrependimento dentro do meu e do teu coração? O trabalho do Espírito Santo. É Deus agindo. É Deus nos ajudando a fazer a nossa parte. Certo? Nós temos que ter fé, sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que nos arrepender, sim. Porque no momento em que nós nos arrependemos do pecado, nós vamos em busca da solução, que é o perdão. Ok? Se nós não tivermos arrependimento do pecado, nós não vamos sentir necessidade de perdão e, consequentemente, então, não teremos o pecado perdoado e compromete a nossa salvação. Então, arrependimento é essencial. Obra do Espírito Santo. Por isso que é importante, você orar pedindo o Espírito Santo na tua vida também. Certo? De maneira correta, conforme a Bíblia coloca. Tá? E o Espírito Santo está preocupado com a nossa salvação, não com outras coisas que infelizmente a gente vê muitas vezes aí. Tá? E veja só, o arrependimento é tão importante, é obra do Espírito Santo,
Consequentemente, o Espírito Santo tem sido grandemente atacado pelo inimigo também. De que maneira? Distorcendo as funções do Espírito Santo, distorcendo os dons que ele concede. Porque no momento que as coisas são distorcidas, parece que a credibilidade do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo diminui na vida das pessoas. E aí ficam presas fáceis nas mãos do inimigo. Então, arrependimento. Isso é o que Jesus veio fazer, né, para nos levar ao arrependimento. Tá? Ele é o nosso Salvador, sem dúvida nenhuma, e quer a nossa salvação. Bom, na realidade a próxima pergunta nós até já respondemos. O que nos leva ao arrependimento? Mas vamos à Bíblia, deixa a Bíblia falar também. Afinal, quem tem que falar não sou eu, é a Bíblia, é Deus falando. Você tem que ouvir a voz de Deus. Então o que nos leva ao arrependimento? Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus. Deus é bom conosco, Deus nos ama de tal maneira que Ele nos leva ao arrependimento através do Espírito Santo. Porque Ele quer a nossa salvação. Certo? Então, nós devemos buscar cada vez mais a ação do Espírito Santo em nossa vida. E nós vamos ver as consequências. Bom, uma vez então que o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, qual vai ser a nossa atitude? O que o pecador arrependido vai fazer? Deve fazer e vai fazer. Se realmente houve arrependimento, ele vai fazer isso. O que ele deve fazer? Vamos para a Bíblia? Salmo capítulo 38, no versículo 18. Salmo 38, 18. Nos fala ali o seguinte: confesso a minha iniquidade, ou seja, confesso o meu pecado, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então qual vai ser a atitude do pecador arrependido? Ele vai confessar o seu pecado, vai confessar o seu erro. Mas aí o seguinte, vem a seguinte questão. Aliás, duas questões aqui importantíssimas, né? Que eu gostaria que você parasse para pensar. Utilize esse dom especial que Deus lhe deu do seu raciocínio, inteligência para compreender as coisas. Tá? Devemos confessar então nosso pecado. Primeira questão é o seguinte: confessar a quem? Confessar a quem? Será que devemos confessar ao nosso líder religioso? Será que devemos confessar a qualquer pessoa? Não. Devemos confessar a quem pode resolver o problema. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Aí nós confessamos o nosso pecado para ter o quê? Para ter o perdão. Quem é que pode nos dar o perdão? Jesus, somente Jesus. Porque foi Ele que pagou o preço do pecado. Então, temos que confessar a quem resolve o problema. E o único que pode resolver o problema do pecado é Jesus. Então, só Ele pode perdoar. Porque Ele morreu por nós. Ele pagou o preço. Certo? Mas eu disse que tinha duas questões, certo? E qual é a outra questão? Espera aí. Nós devemos então confessar o nosso pecado para Jesus, para que Ele nos perdoe. Sim, é verdade, temos que fazer isso. Mas para que confessar a Jesus? Por quê? Veja só. Jesus é Deus, ok? Disso nós não podemos ter dúvidas. Tá? Infelizmente, algumas pessoas diminuem a importância de Jesus, diminuem a pessoa de Jesus, como Jesus não fosse Deus. E Jesus é Deus, sim. Tá? Tanto é que quando nós falamos da criação, nós vimos Jesus atuante na criação. Então ele é Deus, ele sempre existiu. Então Jesus é Deus, ok? Fica claro isso, sem dúvida. E Deus é onipotente,
onipresente e onisciente. Ou seja, ele é todo poderoso. Ele pode estar ao mesmo tempo em vários lugares e ele sabe de todas as coisas. Opa! Peraí, então se ele sabe de todas as coisas, ele já sabe do nosso erro. Se ele já sabe, por que confessar então? Se ele já sabe. Aí é que está a grande sabedoria divina. Por quê? Por que grande sabedoria divina? Sim, porque no momento em que nós vamos confessar o nosso pecado, mesmo que ele já saiba, tem uma ação especial que acontece na nossa vida. O que é? Porque nós vamos reconhecer a nossa real situação. Nós vamos calçar as sandálias da humildade. Certo? Nós vamos baixar do trono do nosso orgulho, do nosso eu, e vamos reconhecer que somos pecadores. O papel do arrependimento, certo? Então, no momento que nós confessamos, nós estamos nos colocando no nosso devido lugar, que nós somos os pecadores, certo? E que Ele é o nosso Redentor. Ele é que pode nos perdoar. Entende? Vê que a sabedoria de Deus, né, é para trabalhar em nós. Que no momento que nós confessamos é que nós estamos assumindo. Eu já falei isso aqui. Nós não vamos, por exemplo, procurar um médico se não assumirmos que estamos doentes. Então nós temos que assumir que pecamos, e que isso se demonstra também através da confissão, tá? E aí vamos sentir realmente a necessidade de remédio, que é o perdão. Simples, né? Pois é isso aí. Ok, vamos seguir em frente então. Confessamos nosso pecado. Ó, tivemos fé, buscamos o arrependimento, confessamos. E aí o seguinte, ó, o que acontece depois disso? O que acontece com o nosso pecado? Que nos faz sofrer, que faz outras pessoas sofrerem, que compromete a nossa salvação, certo? E que serve para o inimigo apontar o dedo. Ó, tu fez isso, tu fez aquilo. O que acontece com o nosso pecado? Ou seja, quando nós seguimos esses passos. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia nos diz então? Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Que maravilhas que nós vamos encontrar aqui. Primeiro aqui, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E que verso interessante, tá? O que encobre as suas transgressões, ou seja, não confessou, né? Tenta esconder de Deus. Nós já vimos, de Deus nós não podemos esconder nada. Ele sabe de todas as coisas. Então, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E esse prosperar aqui, trata-se de salvação. Jamais vai prosperar na sua relação com Deus. Jamais vai prosperar na sua vida espiritual. Ou seja, não vai andar no caminho da salvação e não vai ser salvo. Certo? Porque se não confessa, não tem perdão. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então não basta nós confessarmos. A confissão tem que ser algo sincero, né, que venha realmente do coração, que venha justamente daquela tristeza pelo que a gente fez, que é a questão do arrependimento. Então, quem confessa e deixa, lembra do que Jesus disse lá para a mulher pecadora? Vai e não peques mais. Significa que nunca mais vamos pecar? Infelizmente não, porque a gente continua pecador. Mas vamos confessar, nos entristecemos desse pecado e vamos realmente nos esforçar para que isso não aconteça mais. Tá? Então, no momento que nós confessamos e deixamos, vamos alcançar misericórdia. Deus se compadecendo da nossa miséria, da nossa justiça própria e se compadecendo e nos tornando justos, nos perdoando o pecado. Vê que maravilha? Pois bem, seguindo em frente.
que Deus faz quando confessamos o nosso pecado também? 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Outra preciosidade aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, aquele que pode perdoar pecados, aquele que pagou o preço do nosso pecado, então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele vai ter misericórdia de nós, realmente vai nos perdoar. Por quê? Porque foi sincero, nós tivemos fé, nós nos arrependemos, nós confessamos. Tá? Isso não foi nada artificial, não foi uma obrigação, mas foi de coração. A gente sentiu isso de verdade. Então, com certeza, teremos o perdão de verdade. Tá? Seremos purificados de toda injustiça, ou seja, de todo o pecado. Mais ainda, Miqueias capítulo 7, versículo 18. Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em perdoar. Tá? Então é quem é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esquece da transgressão. Eu digo o seguinte, ainda bem que Deus não é semelhante a nós. Ainda bem que Deus não age que nem eu e você. Por que eu digo isso? Você já foi ofendido por alguém mais do que uma vez? Isso é comum acontecer. Você foi ofendido por alguém. Tá, beleza, a pessoa te pede desculpas. Ah, tá perdoado, tá desculpado, beleza. Tá, tranquilo, bola pra frente. Aí essa mesma pessoa erra com você de novo. Qual é a tua reação? Qual a minha reação? Ou seja, qual é a reação normal do ser humano? Vai ressuscitar aquele problema anterior lá. Ah, mas tu já me fez tal coisa, agora de novo. Não é assim que Deus age. No momento que Deus perdoou, Ele perdoa, Ele esquece. Tem outros versos aqui que nós vamos ver exatamente isso. Ele não vai nos acusar de coisa que Ele já perdoou. Quem nos acusa é o inimigo, que ele não quer que a gente se sinta perdoados. Porque a gente vai ficar com sentimento de culpa e etc, etc. Vamos, quem sabe até nos achar indignos do perdão de Deus. Vamos nos afastar de Deus. É isso que o inimigo quer de nós. Então não vamos cair nessa armadilha. Tá? Então ele tem prazer na misericórdia. Quer ver o que mais aqui? Miqueias 7,19. Tornará a ter compaixão de nós. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará os pés as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados. E lançará, prestem bem atenção, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Gente, aqui uma linguagem figurada, lógico, é um exemplo. Porque o que é jogado lá no fundão, nas profundezas do mar, dá a ideia de um local inacessível, certo? Então dá essa ideia de Deus colocar os nossos pecados num lugar inacessível, de maneira que ninguém vai poder resgatar, ressuscitar. Por quê? Porque eles estão perdoados. Perdoados. O único que tem interesse em ficar apontando o dedo e estar ressuscitando, resgatando pecados e erros do passado é o inimigo, para prejudicar você, para levar você à perdição, para te afastar de Deus. Vejamos agora também Isaías 43, verso 25. Isaías 43, 25. Outra maravilha aqui, desse amor de Deus, dessa misericórdia de Deus, desse desejo de perdoar. Prestem bem atenção. Isaías 43, verso 25. Ele falando aqui, para mim e para ti. Presta atenção. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Dos teus pecados que você se arrependeu, que você confessou, que você teve fé para isso, que foram perdoados, eu não me lembro. Interessante o início desse verso, ele chamando a responsabilidade para ele. Eu aqui, a minha responsabilidade, sou eu mesmo
que apago as tuas transgressões por amor. E dos teus pecados eu não me lembro, porque você foi perdoado, porque Jesus foi lá e pagou o preço, certo? O maior preço que poderia ter pago, que foi com seu sangue, a sua vida. Você está se sentindo perdoado por Jesus? Ou está ouvindo a voz que não é de Deus, te acusando, te colocando para baixo, te afastando de Deus? Preste bem atenção. Pois bem, o que será que Deus espera de você hoje? O que espera de nós hoje? Hoje. Certo? Nós não podemos ficar pensando no passado que a gente não consegue voltar. E o amanhã a gente não vai viver, a gente vive o hoje. O hoje. Quando chegar o amanhã, vai ser hoje. Então hoje. Né? O que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então deixe o perverso o seu caminho, busque o Espírito Santo, tenha fé o suficiente, busque o Espírito Santo até mesmo para te dar poder para ter fé, para desenvolver a fé em você. Busque estudar a palavra de Deus para ter fé o suficiente, para buscar o auxílio do Espírito Santo que te leve ao arrependimento. Então deixe o perverso o seu caminho, mude de vida, o iníquo os seus pensamentos, né? Porque a transformação de uma vida não é só física, que também transforma fisicamente, mas muda a nossa visão, muda o nosso pensamento. Então converta-se ao Senhor, dê meia volta, muda a tua vida. E Ele se compadecerá. Volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, meu amigo, minha amiga, que você, quem sabe, esteja me ouvindo nesse momento, eu não sei qual a tua situação, que problema você enfrenta, que pecado é o teu, que erro você cometeu. Não sei, mas não importa qual seja, que tem solução. Lembre-se desse Deus misericordioso, que é rico em perdoar. Busque a Ele, não importa como você está, do jeito que você está, vá até Ele, que você não será a mesma pessoa. Além dele te perdoar, Ele vai transformar a tua vida. Vai te transformar numa outra pessoa. Uma pessoa muito melhor. Uma pessoa mais feliz, uma pessoa com alegria, uma pessoa com perspectiva, uma pessoa com esperança. Uma pessoa que vai estar caminhando, mesmo que seja numa porta estreita, mas vai estar caminhando no caminho que leva à salvação. É isso que Ele quer para mim, quer para você. É isso que Ele deseja para nós. Que deixemos o mal, deixemos o pecado, né, que tanto nos assedia, que tanto nos castiga, que nos faz sofrer, e nos voltemos para Deus, que é rico em perdoar. Tem prazer em levar a salvação para nós. Então é isso, minha gente. É o que nós devemos fazer. Certo? E o bom de tudo isso é que realmente Ele nos ajuda a fazer a nossa parte também, pessoal. Então a salvação é difícil? Não é difícil. Se você quiser, se você buscar da maneira correta. Se você buscar a Deus na fonte correta. Através da palavra de Deus, para reforçar a tua fé, para ter uma fé viva, uma fé limpa. Certo? Uma fé limpa. Eu digo quando é limpa, é sem a mistura de mentira, a mistura de erro junto com a verdade. E só na palavra de Deus você vai encontrar a verdade pura. Então é importante que você tome essa decisão. Porque Deus não fará nada por você que você não queira.
Quem sabe Deus já poderia ter agido muito, muito mais na tua vida, se você quisesse, se você buscasse, se você permitisse. Permita, que Deus vai fazer mais maravilhas na tua vida. Aí você não vai só ficar ouvindo, mas a tal pessoa teve a sua vida transformada, aconteceu isso na vida dela, aconteceu aquilo. Tem que acontecer na tua vida. Na tua vida. Se você está infeliz, se você está cheio de problemas, enfim, busque esse Deus maravilhoso. E agora eu convido você para assumir aquele compromisso diante dele. Aquele compromisso que nós precisamos assumir. Você quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Pessoal, a verdade é sempre a verdade. E a verdade colocada para Deus vai te levar a essa humildade, vai expulsar do teu coração esse orgulho. Então você quer experimentar essa paz, porque mesmo que você tenha problemas, você vai estar em paz com Deus, você vai ser uma pessoa feliz. Mesmo diante das dificuldades que o mundo oferece, você vai ser uma pessoa feliz. Você crê que Deus pode perdoar todos os teus pecados? Creia nisso. E sabe quando é que você vai crer realmente nisso? Quando você conhecer Ele cada vez melhor. E para você conhecer cada vez melhor, você tem que estudar a sua palavra. Ali você vai conhecê-lo. Você tem que orar mais. Aí você vai ter essa comunhão com Ele. Tem que buscá-lo todos os dias. Que vai fazer a diferença na tua vida. Você então aceita o convite de Jesus para deixar o mal e voltar-se para Ele? Você vai permitir que Ele transforme, através do Espírito Santo, transformar a tua vida? Você quer abrir realmente o teu coração? Faça isso. Você quer salvação? Busque na fonte certa. Eu volto a repetir aqui. Não pense pela cabeça dos outros, pense pela sua cabeça. Porque diante do juízo de Deus, é você que vai ter que prestar contas. Então responda pelas suas atitudes e aprenda a ter as melhores atitudes com Ele, com Deus, através da sua palavra. Então que Deus te abençoe. Mais uma vez eu digo, que você tenha fé o suficiente para dar esses passos, para que tenha os subsídios suficientes para dar esses passos, que só Deus pode te dar. Exerça a tua opção de escolha, o teu livre-arbítrio. E escolha se aproximar de Deus. Escolha ter fé. Escolha ter o arrependimento. Escolha confessar. Que Deus vai te ajudar. Com certeza. E aí, com certeza, naquele momento, quando Jesus voltar, você vai ser uma pessoa feliz. Porque vai estar aguardando esse Deus misericordioso, esse Deus perdoador, esse Deus salvador. Que isso seja uma realidade na tua vida, para que possamos chegar ao nosso maior objetivo, que é a salvação. Que Deus abençoe então você e a sua família.